nisso, ela já estava com o meu passaporte e com o meu celular. E aí lá eu comecei a passar mal e eu entrei em desespero, assim. Você vai voltar para o seu país. Eu chorava muito, foi um trauma, né? Foi muito difícil, muito mesmo, assim, essa fase. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. O primeiro ano de casamento, a gente ficou um ano sem se ver. E aí ele não podia vir até o Brasil por restrições do Canadá, que não aceitava a pessoa voltando do Brasil. E, claro, eu não podia entrar no Canadá porque eu não tinha visto. Então, vamos se encontrar. Aí ele teve a brilhante ideia de se encontrar no México. Vamos para o México. E aí, nisso, preparamos a viagem tudo. Seria o nosso aniversário de um ano de casamento, de casados. Quando eu cheguei no... A gente iria para uma outra cidade, Puerto Vallarta, que é onde tem amigos dele para pescar. E aí eu cheguei primeiro em Cidade do México. Na Cidade do México, quando eu fui passar na imigração, que ela perguntou aonde eu ia, com quem eu ia, ela perguntou para onde que eu estava indo, né? Hotel, tal, tudo normal, eu expliquei e tal, falei, mostrei. Aí ela falou: "Você vai sozinha?" Eu falei: "Não, eu vou encontrar o meu marido." "Ah, e por que seu marido não está comigo, com você?" Eu falei: "Porque ele mora no Canadá." Aí ela começou: "Se seu marido mora no Canadá, por que você não mora no Canadá?" Eu falei: "Porque eu estou em processo de visto e tal, isso demora." E aí ela falou: "Ah, ele é canadense?" Eu falei: "Sim, ele é canadense." "Ah, então me mostra a sua certidão de casamento." Aí eu falei: Eu não tinha levado a certidão de casamento." Eu falei: "Não, eu não tô com ela, mas o meu nome dá de perceber que não é um nome brasileiro. Meu sobrenome é um sobrenome." E aí ela começou a fazer um monte de perguntas e parecia assim que quanto mais eu falava, mais ela debochava. E aquilo me irritava, e era tudo em espanhol, e eu falava em português, eu conseguia responder para ela em português. E aí ela foi e falou para mim que não me entende. Por fim, ela não queria mais ouvir nada, ela pegou e disse que não me estava entendendo nada que eu estava falando. E aí me mandou para uma salinha, a famosa salinha. Nessa salinha, eu, muito inocente, eu não tinha percebido o que estava acontecendo. E quando eu cheguei na salinha, isso ela já estava com o meu passaporte e com o meu celular. E aí, quando eu cheguei na salinha, aí tinha alguns brasileiros lá, e eu sei que passou o tempo e comecei a escutar o meu nome, anunciando meu nome para poder embarcar e nada, e eu agoniada lá, e veio guarda dizendo que eu não podia sair e tal. E aí veio uma outra pessoa, essa outra pessoa começou a me entrevistar, perguntando se eu tinha dinheiro, falei que eu tinha dinheiro, tinha cartões, mostrei meu cartão, e enfim. E começou a fazer um monte de perguntas, repetindo, algumas eram repetidas que a outra tinha falado, eu repetia e tal. E aí ela falava, toda debochada: "Ah, por que seu marido mora no Canadá e você mora no Brasil? Por que ele não mora no Brasil? Ah, por que você vai se encontrar com ele no México?" Ficou aquela coisa assim de quanto mais eu falava, parece que ia ficando pior de quando você está mentindo, mas eu não estava mentindo. E aí eu já estava entrando em desespero, assim, ela pegou e falou, continuei, mandou ficar lá e saiu. E aí, eu sem entender, aí que o rapaz do lado, eu perguntei para ele, que era um brasileiro, eu falei: "O que está acontecendo?" Ele falou assim: "Eu acho que você está sendo deportada." E eu entrei em desespero, assim. E ele também foi deportado. E aí levaram, aí veio os guardas, assim, uma situação muito humilhante, vem guarda, você não é algemado, mas você vai com guardas na frente, guarda atrás, guarda na lateral, para ir lá para o local, onde é o dormitório. E eu entrei nesse dormitório, assim, desesperada, já tinha um monte de gente, tem um feminino e um masculino, né? E aí, assim, o dormitório, ele parece uma cela. Marcelo, não sei se lá na hora eu achava que eu era. Não sei se você já viu uma série que se chama Vis-a-Vis, que é uma série mexicana, e ela se passa dentro do presídio. E eu me via naquele cenário, porque é tudo de inox. É uma caixa assim, de inox, as camas são de inox, gelada, vaso, tudo aí de inox. E muito fria. E aí eu cheguei, e aí eles falaram que eu tinha direito a uma ligação de 2 minutos. E pedi meu celular,
eles não deixavam ligar no meu celular. Eu não sei nem o número de ninguém para me ligar, não sei nem o número do meu marido decorado. E aí eu lembrei o número da minha mãe. E eu liguei para minha mãe, e minha mãe, assim, ela não atende telefone, é difícil. E ela atendeu na primeira chamada, assim, muito Deus, né? E nisso, pedi para ela passar logo pro meu pai, porque meu pai que resolve. Minha mãe grita, meu pai resolve. E aí, pai, quando expliquei para ele, falei: olha, agora você entra em contato. Eu não sei como que funciona isso aqui. Eles só me falaram que eles vão me mandar embora para o Brasil, né? Mas a gente, quando fala deportado do México, a gente imagina que vai ficar naquele cenário que a gente vê de quem está indo para atravessar para os Estados Unidos, né? Naquela cela lá que vai ficar não sei quanto tempo. E aí, na minha cabeça, era aquilo ali. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui quanto tempo? Eu comecei sabe, a ficar louca mesmo. E aí eu falei, liga pro Denis, explica para ele o que tá acontecendo. E aí tá, não podia falar mais, eu não sabia também para dar informação, desliguei. E fiquei. E aí lá eu comecei a passar mal, comecei a gritar muito, eu comecei a ficar nervosa e tudo. E eles tiveram que chamar médico, tive crise de pânico, eles tiveram que chamar o médico. E aí o médico veio, o médico falava. Ainda bem que o médico falava inglês, era o único que falava inglês, que ninguém, eu não estava conseguindo falar mais nada. E aí eu falei pro médico, falei, estão mandando voltar, mas eu estou falando, acho que eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro para poder entrar no país, eu não quero morar lá nessa merda aqui, não. Eu quero voltar, eu quero só ver meu marido e tal, e ele pedia calma. Aí eu falei, me explica o que está acontecendo, eu vou ser presa, eu estou sendo presa. Aí ele falou, não, você não está sendo presa. Aqui, aí foi ele que me explicou, ele falou, o próximo voo que tiver da companhia aérea que você veio, você vai ser inserida nesse voo e você vai voltar para o seu país. Não se preocupa, fica calma. Eu não sei te dizer o horário do voo, mas você vai embora, você não vai ficar aqui. Você vai voltar para o Brasil. Aí que eu comecei a me acalmar, né? Aí ele me deu um remedinho lá e tudo. E aí saiu. E aí jogaram a gente lá para essa cela. Só que aí o que acontece? Quando eu entrei no dormitório, eu vim entender que tinha 3 moças lá, que elas estavam indo atravessar, mas que a desculpa que elas usavam era que estavam indo encontrar o marido. Chegaram no México para ver o marido, porque o marido trabalha nos Estados Unidos. Então, elas iam ver o marido no México, ia passar férias. Só que, e aí lá eu descobri que falar isso é como se fosse já me entregando que eu estava indo para a fronteira. Quando eu comecei a conversar com elas e escutar, não, mas eu tô aqui para ver meu marido. Não, porque. Ah, não, mas eu ia. E todas iam atravessar. Todas elas iam atravessar. Já tinha pago o coiote, tudo. Aí, e tava super tranquila. Tinha uma lá que já era a segunda vez. E ela falou assim: não, menina, te acalma, na terceira vez você passa. Eu falei: que terceira vez? Eu não tô aqui para atravessar. Deus não pensa. Eu falei: se eu for atravessar, eu vou ter que atravessar 2 fronteiras? Que loucura é essa? Como é que eu vou atravessar 2 fronteiras? E aí, tá. E aí foi isso que eu descobri lá dentro. Então, assim, eu tinha um argumento que era clichê de quem tá fazendo o errado, né? Então, caí nessa. E aí fiquei lá, eu não consigo assimilar o tempo. Assim, foi um momento assim tão trágico, tão traumatizante que eu não sei te falar. Eu cheguei de noite e fui embora de não consigo, porque lá também a gente não tem relógio, não tem nada, fica ali e tal. Eu sei que chegava as refeições, eu não conseguia comer nada, eu só tomava água e consegui tomar ainda um café e parecia muito uma cena de filme de quem está dentro de um presídio, porque elas falavam que eu era rica, porque eu tinha ido na companhia aérea, esqueci o nome da companhia aérea, que não é a Copa, que é uma mais cara. Eu falei, mas como assim? E a comida era melhor. Aí vinha uns feijão gelado lá, uns negócios, um monte de coisa, para elas verem um pedaço de pão, era assim. Porque quando você é deportado, a companhia aérea que é responsável por você. Ela é responsável pela alimentação e pelo transporte de volta. Então, por isso que você tem que mostrar tudo para a companhia aérea. Passagem, hospedagem, né? Para eles já ali já tirar um problema deles, né? E aí eu recebi essas alimentações e elas vinham tudo em cima. Não, você não vai comer? Não, não pode ficar. Ah, mas ela é rica, ela veio da companhia aérea, não sei se era
Ai, eu esqueci o nome aqui agora. Eu falei, ai, meu Deus, eu tô no meio de uma prisão. Eu ficava, aí que eu entrava em desespero mesmo. E aí eu sei que muito tempo depois chegou uma mulher lá, me chamou para me assinar um termo. E o termo ele vinha dizendo que eu era uma ameaça ao país. E eu não falava, a minha história, ela não era uma história verdadeira, que eu tinha várias contraversões no que eu falava, nos depoimentos. Eu falei, não queria nem me escutar. Não achou, ficou debochando da minha cara, falou que não entendia o que eu falava. Eu pedi para falar com uma pessoa em inglês e ninguém veio, disse que não tinha ninguém para falar comigo em inglês. Então, tipo assim, tava nem aí mesmo, assim, era. E aí eu falei para ela que estava errado. Eu falei, não, mas não foi isso que aconteceu. Eu comecei a questionar com ela. Ela olhou para minha cara, assina aqui ou você não vai embora. E aí foi isso. Assinei essa culpa, né? Muita raiva, assim, muito, sabe? Depois que me passei mal de novo, eu tive atendimento mais três vezes lá, porque eu tinha crise de ansiedade, eu chorava muito, e aí tive uma crise de sinusite, que isso aqui tudo meu ficou congestionado, não conseguia respirar. Totalmente congestionado, muito frio. E aí o médico veio, aí eu falei para ele, ele me deu um antialérgico, aí depois veio de novo. Eu sei que eu dei um trabalho lá para eles. E aí, assim, eu cheguei lá, assim, pelo tempo, eu acho que cheguei lá, assim, meio-dia, mais ou menos, assim, né? Meio-dia de lá, tem as horas de diferença. E eu fui embora no outro dia à noite, mais ou menos assim, eu conto pela quantidade das refeições, né? Que veio café da manhã, lanche, e aí eu cheguei no Brasil de manhã. Então, viajei a noite inteira e aí voltei, cheguei no Brasil 3 dias depois, praticamente, pela manhã. E aí, quando eu cheguei, e assim, a parte que é muito humilhante é na hora de ir pro avião, e aí vem os guardas, assim, né? Como era no voo, porque no voo brasileiro, voo pro Brasil, era eu e mais 3 rapazes, então fez uma filinha, aí ficava guarda, guarda, guarda. Sem contar que a gente ia sem o tênis, sem cadastro, eu sem xuxinha de cabelo, cabelo lá nas alturas, tudo eles tiraram. Cordão, passaporte, documento, tudo com eles. E aí foram aí, tipo, imagina, andar no aeroporto nessas condições, parecendo um criminoso. Eles entregam para a gente entra primeiro no avião antes de todo mundo, né? Entregou todos os documentos para a comissária. E aí ela não pode entregar para a gente antes, só entrega quando você chega no seu país. Aí quando desci do avião, na hora de descer do avião, a gente foi os últimos, e aí ela entregou sacolinha com celulares, com os documentos, passaporte e telefone. E aí, só que tinha um brasileiro no voo que ele, né, eu tô daquele jeito, assim, toda acabada, destruída mesmo, assim. E aí eu expliquei, falei para ele o que estava acontecendo, aí ele falou, então eu vou tentar aqui, me dá o número da sua família, eu vou avisar para eles, então, que você já tá voltando. E aí eu passei meu número para ele lá, pro número da minha mãe, aí a gente mandou mensagem no celular dele, avisando, tava tudo bem. Aí tá, tranquilizou. Só que eles já tinham entrado em contato com a embaixada brasileira no México. O meu irmão entrou em contato e aí eles explicaram isso, né? Que eu ia embora, deram o número do voo, deram tudinho, quando que eu ia chegar no Brasil. E aí foi isso. E aí voltei pro Brasil de manhã. Quando eu cheguei, que eu peguei meu celular, assim, quando eu desci do avião, eu falei, cara, eu tô no Brasil. Eu chorava tanto, assim, agradecendo a Deus, assim, porque eu senti tanto medo naquele lugar, assim, eu imaginava que ia acontecer tanta coisa, eu criei tantos cenários assim ruins, eu achava primeiro que eu não ia ver mais ninguém da minha família, que ali mesmo eu iria ficar igual, porque na minha cabeça ia ser igual a gente vê na televisão de quem é deportado entra nos Estados Unidos, né? Mas aí o rapaz que estava no voo, ele foi me explicando que tem uma diferença, que no caso a gente tinha sido impedido de entrar, a gente não cometeu o crime que de atravessar a fronteira, que isso que é o crime. Então, por isso que foi leve o que nós passamos, só ficamos dentro do aeroporto mesmo, não chega aí para prisão, né? Igual o pessoal vai. E aí foi isso. E aí voltei para o Brasil, liguei meu celular, tava explodindo lá, todo mundo querendo notícias minhas, que eu sumi.
Aí mandei, avisei a família, avisei o My Love, liguei para ele, ó, já cheguei e agora eu tô aqui, se você quiser me ver, só se você vir até o Brasil. E aí assim ele fez. Ele comprou a passagem em cima da hora do México e foi para São Paulo. No outro dia ele chegou. Ele comprou, né? A passagem era durante a noite, no outro dia de manhã ele chegou. E aí eu tava assim tão exausta, tão acabada. Nisso meu irmão já tinha organizado tudo, já tinha organizado o hotel para onde eu iria, porque eu não tinha nenhuma condições assim, eu só queria descansar. Parece assim que eu tinha ficado um mês. E aí meu irmão organizou, ó, o hotel é tal, só me mandava os vouchers lá para onde que eu ia, né? E aí fui pro hotel, cheguei, avisei todo mundo, eu tô bem, eu tô no hotel, vou tomar remédio e vou dormir. E aí eu dormia e acordava achando que tinha alguém abrindo a porta. Eu escutava por muito tempo, eu escutava o barulho das chaves na porta de metal. Muito tempo eu acordava assustada com isso. Foi um trauma, né? E aí eu escutava e toda hora eu acordava e olhava as horas, mandava mensagem para minha mãe, mãe, eu não consigo dormir, mãe, eu tô bem, família, mas eu ficava nessa, né? E aí no outro dia ele chegou no outro, aí ele passou um dia, eu fiquei um dia ainda só dormindo e acordando, e no outro dia, aí ele chegou no outro dia. Fui buscar no aeroporto, de novo aquela cena de receber ele. E aí foi quando a gente já se tranquilizou, né? E aí, como estava naquela época que tudo fechado, a gente chegou em cima da hora, meu irmão começou a ver viagem, né, de São Paulo para ir para o litoral, para aproveitar um pouco a viagem. Só que, além de estar muito caro, estava fechado. O governador de São Paulo mandou fechar tudo. E aí, minha família toda estava indo para Goiânia, estava se encontrando em Goiânia. E a gente, então vamos também, compramos passagem, vamos passar nosso 1 ano de casados junto com toda a família de novo em Goiânia. Mas era o que eu precisava, era ficar junto com a minha mãe, sabe? Eu precisava muito ver meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família toda ali, porque foi muito difícil, muito mesmo, assim, essa fase. E esse momento todo, esse trauma todo, enquanto tudo isso estava acontecendo com você, o seu marido havia chegado também no México, nessa outra cidade? Sim, ele chegou primeiro que eu no México. Então ele chegou primeiro. E aí ele teve muito problema de comunicação. Ele não conseguia entender meu pai. E aí meu pai não fala inglês. E aí ele muito nervoso e ninguém entendia, não conseguia conversar com ele. E aí meu irmão ligava, meu irmão ligou, explicou e ele falava: mas por que ela não vem para cá? Na cabeça dele eu ia ser liberada, eu podia pegar o voo, vou ir para lá. Ele meio que não estava entendendo o que estava acontecendo, que era uma realidade que a gente nunca imaginou um cenário, então a gente não. Eu ainda sabia mais ou menos assim sobre deportação, porque a gente acompanha casos de brasileiros que isso acontece, mas para ele não, ele nunca imaginou, não sabia o que era também. Então foi muito mais difícil para ele estava com um amigo dele, né? E ainda bem que ele tinha esse amigo dele lá para dar suporte, o cara, ele se disponibilizou, se quiser ir para onde eu estava, eles iriam, era longe, assim, daria umas 10 horas de carro. E ele falou que ele iria com ele, só que quando minha mãe informou ele o voo, não ia dar tempo, ele não ia chegar a tempo antes que eu pudesse voltar para o Brasil. E mesmo ele indo lá, ele não ia poder resolver nada. Não tem o que fazer. Né? A gente fica sob o poder mesmo ali da imigração. E depois disso tudo aí que aconteceu no México, você ainda voltaria para visitar ou você cortou o México da sua lista? Se eu te contar que ele acabou de me mandar aqui dizendo que comprou a passagem. Agora eu tô no México, graças a Deus deu tudo certo para mim entrar. Fiquei um pouco nervosa, né, na imigração. A moça ficou muito tempo olhando meu passaporte, olhando para minha cara, olhando o sistema. Acho que fica um alerta, né, porque eu já fui deportada, enfim. Mas o meu marido estava comigo, aí carimbou e eu, graças a Deus. Eu tive uma crise de ansiedade, né, do nervosismo, mas deu tudo certo.